Loucura que tá no ar, mais um Papo com ela. Qual será nosso assunto de hoje, hein? Seja bem-vindo. Sem você essa conversa nem começa. O convidado dessa edição tem um talento escancarado, estudou, aprendeu, manja das finanças, de negócios, tem as manhas das negociações, sabe identificar um bom profissional, montar uma equipe. E, quem sabe, me ajude hoje com uma dica de como pedir aumento para o meu chefe. Ainda hoje, hein? É isso que eu quero. Cássius Leal, bem-vindo! Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. Um prazer estar aqui, Adriana. Prazer nosso te receber. Valeu. O Cássius é empresário, mentor e palestrante. Curto muito, curto suas redes sociais. Já consumi um pouco lá do conteúdo, bastante interessante. Obrigado. Quero começar inclusive te perguntando se eu devia ter te recebido falando olá, sobrevivente. Por que isso, esse seu bordão? Então, sobreviventes, na prática, eu acho que é a palavra que exemplifica o empreendedor brasileiro, né? A gente é bombardeado por impostos, por concorrência desleal, por uma série de coisas, né? Às vezes, eu falo como empreendedor, às vezes como funcionários, como clientes que são difíceis, né? Eu falo, para você ser um empreendedor, você tem que sobreviver, né? E é sobrevivente mesmo, porque é muita coisa contra para você fazer dar certo. Então, quase nadar contra a maré, né? É um esforço mesmo, você tem que sobreviver, né? Mesmo. É uma briga, como se você estivesse afogando e você tem que lutar todo dia para poder ficar sem, né, com a água acima do nariz, que eu brinco. Não, você tem toda a razão. É realmente um desafio diário. Por que o empreendedor, por exemplo, no Brasil, tem tantas dificuldades além da burocracia? Por que tantos negócios, na sua opinião, que abrem, acabam fechando e logo, às vezes? Então, excelente pergunta, né? Se você pegar as estatísticas do Sebrae aí, mais ou menos 70% fechem até 5 anos. Que número alto. Por uma série de razões, né? Muitas vezes a pessoa acha que é porque não tem dinheiro. Não é verdade. O empreendedor, ele vai muitas vezes com a vontade em excesso, mas com planejamento de menos, né? Então, assim, ele vai naquela euforia de, vou montar meu negócio. Às vezes ele foi obrigado a montar porque ele perdeu o emprego e aí ele, sei lá, dependendo da idade, ele não consegue se recolocar e fala, vou empreender. E aí ele pega as economias e vai montar. Só que ele não foi preparado. E aí o que eu percebi? Todo o sistema educacional brasileiro, ele não prepara as pessoas para serem empreendedores. Prepara as pessoas para serem empregados. Né? Então, quando o cara se dá na conta do empreendedor, ele percebe que é muito mais difícil do que aquilo que ele imaginava, porque ele não teve treinamento para fazer gestão, para recrutamento, finanças, contabilidade, marketing, comercial. Então, ele vai com uma coisa, eu acho que eu tenho um produto que vai vender. Não basta. Não é suficiente. Então, falta planejamento, falta treinamento e falta execução. E quais são, então, essas dicas para quem pretende empreender ou que está empreendendo e pode melhorar os seus negócios? Porque você acha que a gente deveria ter aulas já na escola, desde cedo, de finanças, de orientações para negócios? Olha. E o empreendedor, só para fechar, ele deveria se informar de tudo isso que você falou, aonde? Fazer um curso, perguntar para alguém que já passou pelo caminho? Então, vamos lá. Eu acho que tem 3 matérias que todo empreendedor deveria conhecer no Brasil. Em outro lugar, talvez seria um pouco diferente, mas no Brasil eu acho que assim, tem que conhecer de finanças, e finanças engloba a contabilidade, por exemplo, né? Ele tem que entender dos números, ele tem que entender de direito. De direito também. Porque aqui é complexo o negócio. Saber as leis, né? Não só saber as leis, saber como se colocar, como escrever um contrato que vai respaldá-lo. Porque aqui, como o crime compensa, né, você precisa se acercar de que você vai ter pelo menos alguns instrumentos que vão poder depois te minimizar o problema. Então, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de finanças, ele tem que entender de marketing, né? E eu falo marketing barra vendas, porque um empreendedor que não vende, o negócio não tem como dar certo. E ele tem que entender de psicologia. É mesmo? Isso agora me surpreendeu. Por quê? Porque no final do dia é tudo sobre pessoas. E se você não sabe ler as pessoas, você não sabe contratar, você não sabe lidar com o cliente, você não sabe lidar com o fornecedor, você não sabe lidar com o funcionário.
E isso é o dia inteiro, né? Essa relação. Esse é o principal. Né? Então você estuda, eu fiz minha carreira em finanças, né, no mercado financeiro. E coisa muito técnica, que era derivativos, né, uma coisa super complexa. Mas quanto mais eu cresci, mais eu percebia que o que te diferenciava dos demais era a sua capacidade de aglomerar diferentes pessoas, ou seja, era a sua habilidade de pessoas que fazia a diferença. Montar uma equipe bacana, Obviamente, saber identificar os a parte talentos. técnica, eu falo que assim, ela é necessária, mas ela não é suficiente. E aí o que te traz em cima e que faz você crescer mais rápido é essa capacidade de lidar com pessoas. Então, se você não sabe lidar com pessoas, dificilmente você vai contratar gente boa, dificilmente você vai arrumar cliente bom, dificilmente você vai arrumar fornecedor que vai te facilitar na hora que você precisar. E aí é a receita para desastre. Então, essas características você tem que ter. Então, e aí a segunda parte da sua pergunta, que eu acho que é... Preparo do brasileiro, né? Então, nenhuma faculdade te ensina a empreender, né? Mesmo a faculdade de administração, ela te ensina a ser empregado. Hoje, com o advento das redes sociais, um monte de gente, eu sempre falo para as pessoas, quase tudo que você precisa saber, você pode achar na internet. Você vai lá no YouTube, tem podcast de graça, você pode escutar. Eu falo assim, o conhecimento está aí. Só que a gente entrou numa fase de imediatismo, que eu quero assim, me fala em 30 segundos, me dá a fórmula mágica. E não existe isso. Você tem que ouvir, ler, ouvir um podcast, ouvir outro, Você vai aglomerando uma quantidade de conhecimento e aí você vai ter que colocar aquilo em prática. Então, as pessoas elas querem normalmente o caminho, né, o atalho para pular as etapas. Empreendedorismo não tem isso. Né? Você vai ter que passar pelas etapas. Então, eu vejo assim, o que eu faria, né? Hoje eu já estou com 53, mas se eu estivesse começando lá com 20 e poucos anos, eu ia ler, eu ia escutar tudo que é podcast. Todos os caras que eu vejo que deram certo, o que esses caras fizeram? E eles falam na internet, eles fazem podcast, eles dão live. Cara, vai aprender com quem já fez esse caminho. Consumir informação pertinente, absorver. Exatamente. E aplicar. Você não precisa inventar a roda, eu preciso inventar o próximo Facebook. Não. Aprende com quem já caminhou a pedra, né? Tirou as pedras da frente. Quando o cara fala, olha para isso daqui, toma cuidado com isso aqui, aqui tem que ter um sinal de alerta, porque assim, muita gente cai nas mesmas pedras. E alguém pode te adiantar esse. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas ele não sei o quê. A gente tem, né? O ser humano tem essa coisa de não dar valor, né? Às vezes ele fala assim, mas o cara teve sorte. A sorte, você tem até a hora que... Né? Eu falo assim, a sorte é um nome que vagabundo dá pro esforço que não quer fazer. Mas, na prática, quando eu falo assim, a sorte, ela não é sorte. O cara trabalhou, assim, anos para chegar naquilo ali, para ele estar no momento certo e encontrar com a oportunidade. Fez por merecer, buscou... Só que o cara que fala que é sorte é porque ele não está disposto a fazer o que o cara fez. Né? Então, teve sorte. Não, ele estava prestando atenção, ele se preparou, ele ficou com os olhos abertos, o ouvido, né, atento. Ligado. Quando apareceu a oportunidade, ele pegou. Aí você chama isso de sorte? Tudo bem, você pode chamar do jeito que você quiser. Mas na prática é isso. Então as pessoas, o que eu faria hoje? Eu consumiria tudo que fosse informação e não só consumir, porque esse é outro grande problema do brasileiro. Eu vejo muita gente aí que o cara é muito pensamento e pouco fazimento. Então o cara consome, mas o que você está colocando na prática? Consegue aplicar. E aí eu falo para as pessoas, feito é melhor do que perfeito. Né? Muita gente quer fazer, já quer começar com um escritório top, já quer fazer... Mas você tem cliente? Não, mas eu vou arrumar. Não, você não entendeu. Você primeiro arruma a receita, depois você começa a gastar. Né? Então começa fazendo. Mas eu não sei se eu estou preparado. Começa fazendo a live. Né? Outro dia eu estava vendo a live do Pablo Marçal. Sei, nossa, como ele é polêmico e como comentam sobre ele, né? Tem a turma que adora e uma turma que... Então, mas independentemente disso, vamos olhar só, não vou entrar nem no mérito disso. Se você olhar a primeira live dele, que tinha, sei lá, 10 pessoas... E ele é fenômeno no assunto, né? A primeira live dele, lá atrás, você vai ver como, comparada com a de hoje... Você fala, mas não é possível, não é a mesma pessoa. Era um teco-teco, virou um mega avião. Virou um supersônico tremendo. Né? E você vai falar assim, mas como? Enfiou o nariz. Exatamente. Deu start, ele foi tentou. Lá, começou... O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz o seguinte,
faça o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Legal. Né? E essa é uma frase que eu uso muito. Então, assim, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse... Não, faz com o que você tem, na condição que você tem, até que tenha condições melhores. Então, começa fazendo, não fica esperando o momento certo, o dinheiro certo, estar perfeito, o equipamento correto. O curso concluído. Comece. Eu, quando comecei a Advis, que é a minha empresa de contabilidade, nem contador eu era. Né? Então, assim, eu falo para as pessoas, elas ficam lá querendo, né, ter tudo perfeito. Não, e você nunca vai ter tudo perfeito. E eu acho que muita gente se identifica nisso que a gente está falando, e eu também, serve muito para mim. Eu sou muito perfeccionista, fico esperando. Até meu chefe também me falou uma vez uma frase muito interessante, que é assim: Adriana, você fica querendo engordar muito, depois não passa na porta. Eu falei, nossa, porque eu estava querendo aperfeiçoar. Ele, não vai, tá bom, começa, faz assim, depois vê. E eu acho bem legal esse tipo de dica mesmo, porque a gente fica com medo, receoso, vou passar vergonha, vou falhar. Então, esses são, né, tem até um livro muito bacana chamado Inteligência Positiva. Já ouvi você falar desse livro. E esse livro, ele fala um pouco sobre os sabotadores que a gente tem, né? E um deles é esse, de falar assim, será que eu tô pronto? Será que eu posso? Será que eu mereço? Será que eu não sei o quê? É tudo aquelas vozinhas que ficam falando com a gente na cabeça, mas que te impede, paralisando. Que te impede de progredir. Né? Então eu falo assim, aquele famoso de tudo, quem tem boca, né, vai a Roma, que as pessoas falam, na prática é isso. Pula ali na frente e vai perguntando, vai se virando. Né? Ao longo do processo você vai aprender. O crescimento não é o resultado. Assim, quando você fala assim, eu fui uma pessoa bem-sucedida para mim, não é o resultado que ela obteve. É o processo que ela implementou para ter o resultado que ela teve. O resultado é só consequência. As pessoas focam no resultado. Eu foco no processo. O que esse cara fez para chegar onde ele chegou? Até porque se está acertando no processo, já o resultado pode ser... O resultado chega. Né? Não tem como. Se você persistir, né? Eu fiz esporte muitos anos, né? E meus técnicos falavam, se você treina bem, a sua chance é de jogar bem. Se você treina mal, a chance é que você vai jogar mal. Se você não treina, a chance é que você não vai jogar. Parece óbvio. Parece óbvio, mas você fala assim, mas você faz isso na prática? Aí você vai ver... Isso no esporte e na vida. Vale para a vida, né? O esporte para mim foi uma grande lição de vida. E que esporte você praticava? Não deixa a gente curioso, não, que a gente não gosta eu comecei, joguei futebol, depois eu fiz ginástica olímpica. Show! Olha, ginástica olímpica. Ginástica olímpica, e fiz vários anos de natação. Depois fui jogar basquete. Aí virei jogador de basquete. Nossa, que bacana. A gente aqui também é turma do esporte, todo mundo gosta, a gente incentiva, legal saber. Mas a gente está tendo esse papo, e eu falei muito por cima, empresário, mentor e palestrante. Dá um pouquinho aí do seu currículo para quem nos acompanha, porque é bem legal e gorducho, né? Você tem experiência e lugar de fala aqui no que você nos orienta. Bem, eu tenho muito orgulho aí da minha trajetória, né? Até porque eu venho do entorno bastante humilde, mas eu fiz um colegial técnico. Meu pai queria... meus pais falaram que não poderiam pagar a faculdade, então eu acabei indo... Falei, eu só tenho uma alternativa. Ou eu entro numa faculdade pública, ou eu vou trabalhar de dia e estudar à noite. Aí entrei na USP, em administração. Então eu posso falar de administração porque não me ajudou muita coisa. Tá vendo? Eu depois saí do banco, na USP, fui procurar emprego nos bancos, nenhum banco me aceitou. Não? Nenhum, todos me negaram. Eu fui reprovado, eu lembro hoje, até pelo Banco Real, na época, que eles fizeram um teste de grafologia. Eles mandavam você fazer uma redação, nem olhava o conteúdo da redação, ele olhava o formato da sua letra. Mas, gente, você vê sentido nisso hoje? Você sabe que até pouco tempo eles faziam isso. Hoje o Banco Alfa, né, que era do mesmo Aloysio, que antes ele foi vendido recentemente, mas o Banco Real foi vendido, depois virou Banco Alfa. Até hoje, até pouco tempo, eles faziam isso daí. Para ser promovido, você precisava passar no teste de grafologia lá. Será que faz algum sentido que a gente não está conseguindo enxergar também? Eles acreditam que fazem. No meu caso, não fez, né? Quando eu era novinha, só um parênteses, também fiz um teste para trabalhar em loja de shopping, bem novinha mesmo. E eu lembro que na entrevista a pessoa me perguntou se eu estivesse na cabine de controle de um avião, sabe? Essas maluquices. Então, assim, no meu caso foi assim, escreve qualquer coisa, e depois eu tive acesso ao relatório, falou lá que eu seria um bom soldado, mas nunca um general.
Estava escrito assim no relatório. Que longe que foi a coisa, hein? E será que é para ver se é ignorante, se não sabe se quer escrever? não é sobre o letra, conteúdo, é sobre a letra. Então, pela letra, ele fala que você tem um perfil assim ou assado. E isso porque você vai trabalhar com números, né? Pois é. Né? E aí eu saí eu fazia a USP e tal, depois fiz um curso de matemática aplicada à vida no ITA, aí aí eu queria estudar fora do Brasil, mas não tinha dinheiro. Eu trabalhava num banco, na área de back-office de um banco. Na área do quê? De back-office, a área administrativa do banco. Era assim, uma área... Bastidores. Bastidores lá. Não era a área que ganhava dinheiro. Né? E banco comercial, um banquinho pequeno e tal. Mas eu queria estudar fora, não tinha dinheiro, não tinha condições, minha família não podia ajudar. Aí eu acabei descobrindo que o pessoal do Rotary, o Rotary dava bolsas, eu apliquei para uma bolsa, 1.800 candidatos para 2 vagas, ganhei uma bolsa. Ih, que show! E essa tem até uma história bacana. Quando eu estava na USP, eu dei aula particular para várias pessoas. Eu dava aula para muitos alunos do Bandeirantes. Uma vez uma mãe me ligou pedindo para eu ajudar o filho dela, que ele ia reprovar e tal. Tinha 10 dias para fazer uma prova de química. Eu peguei e falei, tá bom, vou ajudar o menino. Ajudei 8 dias, a gente estudou. Ele passou na prova. Precisava tirar 9, tirou, 9,8. Foi a nota mais alta do ano lá no Bandeirantes de Química. Passaram-se uns anos, quando eu fui prestar a prova, a bolsa, né, do Rotary, me pediram para fazer uma entrevista com o presidente do Rotary, lá de Suzano. Porque eu sou de Mogi das Cruzes, que é do lado, então não tinha vaga pelo Rotary de Mogi, e me falaram se eu podia ir pelo Rotary de Suzano. Quando eu fui entrevistar, um dia entrei na sala, a mulher começa a conversar comigo, ela e o marido e tal. Aí ela falou, seu nome é diferente, isso e tal. Eu falei, é verdade, né? Eu nunca conheci ninguém com esse nome. Eu falei, pois é, eu conheci uma pessoa, ela falou. Eu falei, sério? Não, conheci não, eu falei com ele por telefone e tal, mas... Ela falou, você não lembra de mim, né? Eu falei, não, eu sou a mãe do menino que você passou na prova do Bandeirantes. E aí ela era também da comissão de bolsa, ela falou que depender de mim, para você ganhar a bolsa, você vai ganhar a bolsa. Olha! E aí eu ganhei a bolsa. E aí com essa bolsa eu fui para Berkeley, na Califórnia, fazer uma pós-graduação em finanças. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. Que gostoso. Aí eu arrumei um emprego na Bear Stearns, que era um banco de investimento americano, fiquei trabalhando lá uns meses, aí com aquilo meu chefe me deu uma carta de recomendação. Afiou o inglês? Afiei o inglês, porque era macarrônico na quinta potência. E aí eu falei assim, agora meu sonho era estudar na Universidade de Chicago, né, que era o máximo em finanças, em economia. Para mim, a minha área, meu sonho era banco e tal. E aí eu apliquei para a Universidade de Chicago, passei. Na segunda chamada, mas eu falei, passei, aqui não importa, mas passei. E aí eu fui para Chicago, com o restante do que eu tinha economizado da bolsa, né, que eram, sei lá, tinha $4.000, $6.000, eu acho que foi o que sobrou da bolsa. E só a tuition da Chicago, de um trimestre, era 10 mil. Aí voltei para o Brasil, juntei, fiz vaquinha com um monte de gente conhecida e tal, juntei mais 4 mil. Então eu tinha 10 mil. Falei, pô, já dá para ir estudar um trimestre. Só que 10 mil era só a faculdade. Não envolvia livro, moradia, comida. Exato. E aí foi uma época muito difícil, porque eu fui para Chicago, meus amigos lá, tudo, família bem, né, bem de vida e tal. Os pais iam lá ajudar o filho a escolher, a decorar o apartamento, a comprar o carro. E eu, nesse período, eu dormia na rodoviária e comia resto de comida. Mentira, vai. Verdade. Porque você pensou assim, eu vou me virar, mas então, eu vou. Eu sempre falo para as pessoas, quem quer de verdade, lá das entranhas, dá um jeito. Mas você pegava comida que o pessoal que apoiava deixava abandonado na mesa? E comia uma batatinha que sobrou? Batatinha, hambúrguer. Por quanto tempo você ficou fazendo isso? Eu fiquei... Porque na como prática, você ganharia dinheiro lá, né? Estudando? Não tinha então, não tinha como. Né? Então, eu fiquei, na prática, 4 meses. Se virando assim? Me virando assim. Mas não dormindo? Dormindo na rodoviária. Não arranjou a casa de um amigo, nada? Não, então, nenhum dos meus amigos sabia da minha dificuldade. E você também... eu tinha vergonha, falei assim, então todo dia eu ia com a minha mochila, dormia na rodoviária, o cara me acordava, tinha que mudar de lugar, não sei o que, aí eu voltava, tomava banho na academia, aquelas coisas. Deixava a mala na academia, ficava na aula o dia inteiro, meus amigos, vamos jantar não sei aonde, então hoje eu não posso. E enrolando. Enrolando.
Aí eu Mas estava fazendo o que interessava, estava plantando ali, né? Então eu falei, eu vou um dia de cada vez, eu tenho que sobreviver, né? Tá, vem daí também sobrevivência, você tem que sobreviver. Aí quando deu 3 meses e pouco, a faculdade fez um intercâmbio, né? Uma parceria com uma universidade da Alemanha. E aí eles falaram assim, ó, todo mundo queria vir para Chicago, porque Chicago tinha muito prêmio Nobel, era, né, top do mundo, mas ninguém queria ir para a Alemanha. E aí eles incentivaram e falaram, olha, quem quiser ir, a gente vai pagar passagem, hospedagem e comida. Opa! Eu falei, opa, Eu o vou. meu medo de passar fome era menor do que o meu medo de fazer aula em alemão na faculdade em na Alemanha. Aí eu falei, eu vou. Aí, só que eu tinha que pagar a tuition. Aí de tanto eu encher o saco da faculdade, bem, eles acabaram me dando uma bolsa para o 2º trimestre lá em Chicago. Então eu ganhei a bolsa, usei para aquilo e a faculdade me mandou para a Alemanha. E quanto tempo você ficou lá? Um país 4 bem diferente, meses, né? bem diferente. Foi uma experiência válida, né? Foi, você tem que aprender alemão em 4 meses, fazer prova, tudo. Foi... Porque lá não dá para falar um pouquinho de inglês? Não, Mais algumas difícil. matérias eram em inglês, né? Mas tinha outras que eram em alemão. E como você fez? Aprendeu. A necessidade é uma né, das invenções. Eu aprendi. Tive que aprender. Pelo menos o básico ali você foi O entendendo. suficiente para passar, né? Então o professor via que eu tinha conteúdo, que eu errava gramática, obviamente, porque, né, eu achei que ele estava aprendendo ali, mas ele viu que o conhecimento eu tinha e me passou. E assim você foi carimbando seu currículo. E aí, eu estando lá, eu não tinha mais para onde tirar, né? Eu falei, acabou meu dinheiro. A faculdade já me deu uma bolsa de um Realmente. trimestre, eu não tenho mais de onde tirar. Liguei para minha mãe e falei, mãe, putz, acabou. Vou voltar para o Brasil, meu sonho, né? Eu nadei até onde eu pude nadar. Vou recuperar, vou pedir para a faculdade trancar, vou tentar, né, ganhar dinheiro no Brasil para voltar e terminar. E eu fiquei naquilo. E aí, eu chorei muito aquele dia, né? Eu já estava na última semana e não sabia mais o que fazer. Putz, aí eu lembrei de um cara que estudou comigo em Chicago, ele estava já com 40 e poucos anos, ele largou o trabalho e foi fazer um MBA em Chicago. E na época ele falou, porque ele já estava bem, mas ele tinha o sonho de estudar na Universidade de Chicago. Aí ele largou e foi estudar. E aí eu falei, cara, vou perguntar se ele pode ser o meu avalista no empréstimo. Aí escrevi um e-mail assim, imenso. E você pediria esse empréstimo no Banco do Brasil? Não, era num banco lá. Eu já tinha até conseguido com um americano, mas que morava na Alemanha, mas aí o banco não aceitou. Sim. Porque você tinha que ser residente nos Estados Unidos. Mesmo ele sendo americano, mas só que ele morava na Alemanha, falou, não, tem que ser residente nos Estados Unidos. É uma coisa delicada de pedir, né? E alguém topar. Não. Você não faz para amigo, você não faz para familiar. Né? Imagina para um cara que você estudou 3 meses, agora está na Alemanha, é brasileiro, você é americano. Meu assim, Deus. Mas Mas cara, você tentou? Falei assim, vou perguntar. Eu já estou aqui, vamos ver o que dá. Mandei um e-mail falando, olha, eu lavo roupa para você, eu cozinho para você, eu faço o que você quiser. Assim, cara, eu não tenho mais para onde recorrer. Já tentei, falei, peguei um americano aqui para ser avalista, não consigo. Bem, ele me respondeu o e-mail com uma frase no dia seguinte. Uma frase, que interessante, qual? Ele falou assim, só sua palavra basta. Que cara gente fina. E ele sentiu em você. E aí ele falou, me manda a confiança. documentação, eu vou assinar. E aí ele assinou, eu voltei para Chicago, e aí eu pude terminar o meu MBA lá. E aí, quando eu terminei... Com quantos anos você estava nessa época? Estava com 30. E aí eu peguei, ele falou assim, porra, o Citibank, né, que foi o banco que me deu, eles davam um empréstimo estudantil 25 anos para pagar. Então você começa a pagar depois de 6 meses de formado. O esquema americano é bem diferente. Incentivo, né? Exato. E aí eu fui começar a trabalhar. Eu ganhei uma oferta para trabalhar tanto no Deutsche Bank em Londres, porque como eu tinha ido para a Alemanha, eles achavam que eu era europeu. E eu não era, não tinha visto, não tinha nem visto americano, nem visto europeu, nada, mas eles acharam, acabaram me fazendo uma oferta. Só que eu fui trabalhar na Merrill Lynch em Londres. E aí eu dei sorte de cair numa mesa de derivativos, que era uma mesa mais cobiçada da Citi. Citi é o Wall Street da Inglaterra, né, equiparado com aí a sorte que você cavou também, né? A sorte que eu cavei. Né? E aí eu fui fazendo entrevista, tem um monte de história disso daí, mas aí caí nessa mesa da Merrill Lynch
e de lá a minha carreira começou a decolar. Eu lembro assim, eu comecei em maio de 2000 e eu falei assim, a minha vida de fato começou em janeiro de 2001. Chegou no final de janeiro, final de dezembro, meu chefe chegou para mim, quanto você quer ganhar de bônus? E eu falei assim, não, pode escolher? eu nem sabia, porque quando você sai do MBA, eles já te dão, no primeiro ano, eles falam assim, você vai ganhar $20 mil de bônus. A oferta já vem empacotada desse jeito. Eu falei, Osman, assim, a oferta que eu recebi já vem com valor lá, né? Então, assim, mas o que você quiser dar, eu aceito. Você que é o chefe aí, você que tem experiência, você que tem que me falar quanto que você acha que eu... Você devolveu para ele. E eu falei, cara, mas assim, eu já tenho os 20 mil lá. Ele falou, não. Ele falou, quanto você deve? Aí eu falei, cara, eu devo $88 mil. Ele falou, se eu te pagar... Era 20 que eu ia ganhar. Ele falou, se eu te pagar isso daí, você liquida as suas dívidas? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não. Ele falou, como não? Eu falei, cara, aqui é 44% de imposto. Mas eu vou liquidar 56% da minha dívida. Tá bom. Aí chegou no dia primeiro, sei lá, no dia que ele anuncia o bônus, ele, meu chefe que era turco, né, o chefe europeu, aí tinha um chefe espanhol, um chefe português, que era brasileiro, por sinal. E aí eles se reuniram e falaram, a gente gostou muito de você e tal, tá aqui o seu bônus. Era exatamente o valor que líquido dava $88 mil. Nossa! Comecei a chorar. Eu acho que eles nem esperavam, eu chorava. É tipo um milagre. Não, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, né? Nunca tinha assim, tido esse tipo de experiência. E aí eles me pagaram. Eu mandei, eu fiz o pagamento, eu tenho o extrato até hoje. Imagina que delícia resolver esse Entrou problema. a conta, o dinheiro na conta um dia, saiu no dia seguinte. Mandei para o Citibank, paguei, recebi as notas promissórias lá quitadas e mandei pelo correio pro Greg, que era o avalista. Um dia ele me liga e falou, cara, recebi uma coisa aqui, parece que tem cara de ser fraude. Falei, o que que é? Não, pois, umas notas promissórias suas quitadas e tal. Falei, não, eu quitei. Ele falou, mas como você quitou? Cara, você está mexendo com droga? O que você está fazendo? Né? Porque assim, é 25 anos, porque as pessoas levam tempo para juntar esse dinheiro Claro. do imposto. E eu contei a história para ele. Ele falou, cara, nunca duvidei de você. Eu falei, eu não ia te deixar na mão, como não estou te deixando. Tá paga a dívida e vamos começar agora. E aí eu fiz carreira, fiquei 5 anos depois na Merrill Lynch. Aí um dia o HSBC me chamou para montar a área de derivativos para Espanha e Portugal. Eu fui... Cheguei lá na Espanha, a gente tinha 20 pessoas que junto ganhavam na área, sei lá, 8, eram 16 pessoas, ganhavam $8 milhões. Eu sozinho na Merrill Lynch produzia 13. Gente. Aí cheguei lá, 8 pessoas aqui que fazem, né, 16 pessoas fazem 8 milhões, tem uma coisa muito errada aqui, não pode ser. Aí fiquei lá fiquei 5 anos, quando eu saí, a gente ganhava $140 milhões por ano. Um time menor do que antes. Impressionante. Aí a Goldman Sachs me achou lá para montar a área de derivativos para a América Latina no Brasil. E aí eu vim para o Brasil, montei a área de derivativos, ganhamos bastante dinheiro. Aí, depois de 20 anos de banco, eu resolvi sair. Não estava feliz, já tinha me custado 2 casamentos. Ah, não. E dizem que é muito estressante a vida em banco, né? Você sentiu isso ou não? Você se sentia em casa e pronto? Não, eu me senti em casa, mas era muito puxado, estressante. né? E, assim, eu entrava, Metas, né? eu entrava às 7 da manhã e saía às 11 da noite. Então você faz... Agora eu entendi porque o seu casamento foi pra Então não tem Cocuia, como né? dar certo, né? Assim, por mais que você tente, não tem. Aí você, no fim de semana você tá na época era uma coisa chamada BlackBerry. Lembra? Você ficava na BlackBerry lá, então quando você não tava, era no telefone na BlackBerry. Mas você estava muito focado, né? Então, assim, o você seu ganha casamento dinheiro, estava com ele mas na carreira, né? a que preço? Né? Eu sempre falo para as pessoas, que preço você está disposto a pagar? Porque tem um custo, tudo tem um custo, né? E aí eu saí da Goldman depois, fiquei 2 anos aí sabáticos. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí falei, fiquei pensando, falei, vou montar a Advis, que é a minha empresa de contabilidade. Montei a Advis, que eu queria ajudar os pequenos empreendedores, que eram os caras que não tinham dinheiro, que mais apanham, que não têm conhecimento. E eu tendo todas as oportunidades que eu tive na vida, né, de estudar, de ter um treinamento tremendo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Falei, por que a gente não pode ajudar as pessoas? Né? Assim,
precisam, mas não têm condições. E aí eu montei um modelo de empresa, testei por 3 anos e falei assim, agora funciona, preciso de visibilidade. Aí me inscrevi no Shark Tank Brasil. Fala disso! Fui no Shark Tank, os 5 quiseram fazer oferta no meu negócio. Bombou o episódio. Porque de fato eu montei um negócio bacana. E aí, de lá para cá, o meu negócio cresceu bastante. Hoje a gente tem quase 1.000 clientes. Olha, eu tô até cansada. Eu tô aqui pensando na minha trajetória também. Muito legal, inspiradora. Só você fez por merecer, né? Cavucou, Então, você vê, se dedicou muito. As pessoas olham assim, né? Teve humildade. Isso eu sempre tive, né? Mas eu sempre falo assim, não é fácil. Eu, quando montei a Advis com 47, eu fui estudar contabilidade. Eu estava estudando direito. E eu estava com 5 crianças pequenas. Então, Mas, e gente, montando um negócio. Então, assim, as pessoas às vezes olham e falam, é difícil. Agora, eu sempre falo, quando você quer mesmo. Quando você quer mesmo, nada vai te impedir. segura. Nada. Você vira Você um vai ter obstinado. dificuldade, mas você não vai ter impedimento. Né? Então, eu consegui transferir isso para algumas coisas. Então, por exemplo, em 2011, eu e mais 2 amigos, a gente montou uma ONG de educação. Então, a gente achou alguns meninos que eram medalhistas olímpicos, né? Tinham ganhado a medalha, chama OBMEP, né? Que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. A gente achou esses meninos e falou assim, vamos investir neles. Eram gente que estava saindo do ensino fundamental, entrando no ensino médio. A gente vai bancar, vamos pôr eles num colégio bom e vamos dar infraestrutura para eles poderem entrarem na faculdade e mudar a vida deles. Que legal isso. Aí então a gente pegava alunos com renda familiar de um salário mínimo, familiar, né? Então você imagina, lá no interior do Ceará, Difícil porque meu amigo demais. era cearense, montou lá, ele achou os meninos lá, e o Ceará tem o maior nível de educação no Brasil, melhor... Não sabia. O Ceará é impressionante. Que orgulho. O ITA, 40% do ITA é cearense. Por que será? Existe alguma explicação? Incentivo? Incentivo, o nível Já de tem uma educação. tradição. Eles são muito bons. Os melhores colégios, para mim, são 2 colégios no Ceará, que são o Farias Brito e o Aritzá, são espetaculares. E aí a gente levou esses meninos, eles entraram no colégio, o colégio adorou, porque eles gabaritaram a prova, deram bolsa integral e a gente bancou o resto. Então a gente ficou testando 3 anos, aí eles entraram nas melhores faculdades. Hoje a gente tem lá alunos... Essa sensação não tem preço, né? Então, dessa só que ajuda. a gente pegava essas crianças, eu sempre falo assim... Crianças de quantos anos? 15? 14? Não, 13, 14. Estava saindo Bem no novinho, ano, né? entrando no primeiro ano do ensino médio. 14 anos. E a gente fazia entrevista tipo banco. Porradaria. Para treiná-los? Não é para treinar, para escolher. Porque assim, a gente pegava o menino que ele já tinha ganhado uma medalha olímpica, ele era pobre, ele estava pobre, ele não era pobre, ele estava pobre, e a gente trazia ele para fazer a nossa prova, que era de matemática e português. Aí ele fazia a prova. Aí a gente passava para entrevista. Só que na entrevista era que nem a gente fazia entrevista de banco. E não é porque, coitadinho, 14 anos, vou pegar leve. Não, era E porrada. como que é mais ou menos uma entrevista dessa? Que tipo de perguntas faz? Olha, não tinha um formato, né? Mas a gente pergunta coisa da vida pessoal? perguntava pra mãe, falava assim, ela é uma boa filha? A mãe falava, tá, e você? O que você faz para respeitar sua mãe? Então, de várias perguntas. Assim dá para ir descobrindo um pouco sobre a Dá. pessoa? Mas vou pegar, por exemplo, uma menina chamada Vitória, que ela foi fazer entrevista com a gente, e ela trouxe a tia. Aí aquilo já me chamou a atenção, eu falei, por que você não trouxe seus pais? Eles não puderam vir. Mas por que não? A gente já faz de fim de semana, paga a passagem, e os pais não vêm. Eles não podiam vir. Aí Tinha um continuou a drama, entrevista. será? Aí eu falei, cadê seus pais? Isso aqui tem Fala alguma coisa a errada verdade. aqui. Conta, se abre. Eles estão presos. Bem, aí, falei, tá bom. Aí a tia falando que a irmã já tinha ficado grávida e não sei o quê, e ela queria tirar essa menina da coisa. Família toda desestruturada. Toda desestruturada. Ali era a receita para desastre. Aí eu falei para ela assim, tá bom, vamos continuar aqui a conversa. Falei, o que é isso daqui? Ela falou, minha caixinha de medalhas. Falei, sério? Abre aqui. Aí, ok, essa aqui é da Canguru, essa aqui é da UBMEP, essa aqui é da UBQ. Eu falei, que bacana. Você sabe que na minha idade, né, quando eu tinha a sua idade, não existia Olimpíada de Matemática, isso é uma coisa recente. E eu sempre gostava de estudar, eu era louco para ganhar uma medalha dessas. Tinha lá fora, mas não tinha no Brasil. Você me dá uma das suas medalhas?
Você testou ela. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, você merece? Uau! 13 anos. Eu, hã? Como assim? Nossa, que incrível. Eu tô aqui num sábado, podia estar. Tava minha mulher, 3 dos meus filhos assistindo a entrevista. Falei, ó, tô aqui com a minha esposa, meus filhos. A gente podia estar na praia, passeando, viajando. Eu tô aqui investindo em gente que eu nunca vi, porque eu acredito que o Brasil pode ser melhor, porque eu acredito que esse país pode melhorar. E eu tenho que fazer a minha parte. Eu mereço. Ela foi ousada e corajosa e você respondeu. Aí ela virou e falou assim: tá bom, então escolhe a medalha. Ah. Eu trago a prova. Você faz a prova. Se você tirar a nota, eu dou a minha medalha para você. Não, essa menina é demais. E aí eu falei assim, o conceito, eu pensei, né, o conceito de meritocracia dela, adulto não tem. Ela, na prática ela falou assim, cara, você não sabe o que eu sofri para ganhar essa medalha. Você acha que você vai vir aqui e simplesmente vou te dar minha medalha? Aí eu falei, parabéns. E ela podia ser uma puxa-saco fazer isso para conseguir a vaga. Então, tudo. A gente lá no projeto, a gente traz pessoas que eu falo assim, que elas são intelectualmente capazes, porque já ganharam medalha olímpica, fazem toda a nossa prova. A gente já sabe que eles são inteligentes. Mas será que eles têm o que eu chamo de a vontade inexplicável de vencer na vida? Porque aquilo você não aprende. Eu acho que bem no DNA, você nasce. Você pode ter 10 irmãos, um sai com aquele negócio e ele se destoa de todo mundo. Né? A criação foi a mesma, o ambiente foi o mesmo. É difícil explicar. É difícil explicar. É um negocinho que está lá dentro. Então, exatamente. Eu chamo da vontade inexplicável de vencer na vida. Então, a gente procura esses alunos que têm essa vontade. E aí, vai ser sorte, vai ser sorte. Foi sorte 1, foi sorte 2, foi sorte 5, foi sorte 50, foi sorte 100. Bem, hoje já temos 300 bolsistas. Tá de pé, tá rolando? Tá de pé, tá rolando. Chama primeirachance.org, é super legal. Se alguém tiver interesse, pode entra lá, entra em contato. Vocês vão ver, assim, é tudo candidato top. A gente pôs alunos aqui no INSPER, por exemplo, dos 10 melhores alunos do INSPER, 4 eram os nossos bolsistas. Então, assim, são alunos fora da curva. E o que é legal é que assim, eles entram de um jeito... E a oportunidade também é fora da curva, muda a vida. Hein? Ele vai estudar nas melhores escolas internas, nas melhores faculdades, vai mudar para sempre o DNA, né? Porque a árvore genealógica a partir dali vai ser completamente outra. Próximas gerações. Então, eu já tinha aquilo lá, que eu comecei lá no banco, enquanto eu estava no banco, depois eu saí e falei, pô, mas a gente não pode ajudar pequeno empreendedor? Né? Porque eu falei, esse cara só sofre, ele perde dinheiro daqui, perde dinheiro de lá, é funcionário, é isso. Eu falei, cara, eu vou ajudar. Eu tenho conhecimento, um pouquinho, né? Vou ajudar. E aí montei a Advis. E aí fui no Shark Tank, bombou. Fala um pouquinho do Shark Tank. O que você achou do programa? Ele é legal, o programa? Você tem que convencer ali alguns dos figurões a investirem no seu business? A história é essa, né? Você vai lá, eles não sabem o seu negócio, então muita gente fala, é falso, é fake, é isso. Eu falei, não é. Não foi, né? Não foi. Eu me inscrevi no site da Sony. Você teve fui lá. Eu falei assim, se eu for investir em marketing direto, vou ter que gastar muito dinheiro, pagar tráfego, não sei o quê. Eu falei, será que não tem um jeito mais fácil? Aí eu sempre assisti o Shark Tank americano, o Shark Tank brasileiro. Eu falei, inscrições abertas. Eu falei, vou me inscrever. Aí me inscrevi, fui passando de fase. Aí um dia eles me falaram assim, você vai gravar. Aí eu falei, pô, legal. E aí eu vou apresentar contabilidade, que é uma coisa percebida pelas pessoas como sendo muito chata, né? Aquela figura do contador e tal. E aí eu falei assim, o que eu vou mostrar para os caras? Né? Porque assim, eu sei tudo do meu negócio, mas o pessoal ia lá, se você vê o Shark Tank, assim, eles fazem todo um cenário, né? Mostra o produto e tal. Eu falei, eu vou falar de contabilidade, o que eu vou mostrar para eles? E eu falei, cara, vou falar... Conhecimento, né? Então eu cheguei e já quebrei a perna deles, porque eu achei... A primeira coisa que eu fiz, eu peguei e pus em cartazes, né, bem atrás de mim, o público não conseguia ver, mas eles conseguiam, porque aí abre a cortina e eles começam a ver o que você trouxe, né? A apresentação. E aí eu coloquei todas as métricas da empresa. Tudo que eles fazem pergunta lá, que as pessoas não sabem responder. Eu falei assim, vocês querem discutir isso daqui ou vamos discutir um negócio que é uma mina de ouro? Você deixou o pessoal lá com o olho arregalado, né? Eu gostei de você negociando com o Apolinário, né? Foi. E foi super legal, porque assim, a média das pessoas ficarem lá é mais ou menos 30 minutos. Eu fiquei 1h40.
E eles falaram assim, não é possível. Eles falaram, tem algum erro aqui. E eles tentaram me apertar. Eles caçam, né? Tentaram me apertar e não conseguiram. Tanto que depois o Caíto e a Camila, quando eles saíram, ele falou, cara, você foi o empreendedor mais bem preparado que já passou por aqui. E eu entrei, eu sempre falo isso muito nas minhas lives, né, de preparo, de planejamento. Eu falei assim, não existe a possibilidade de eles me fazerem uma pergunta do meu negócio que eu não vou saber. Que eu não tenha me preparado para responder. Ou eu não tenha respondido, ou eu não tenha estudado, ou eu não tenha enfrentado. Se ele fizer uma pergunta que eu não saiba responder, eu fui incompetente. Então eu fui, de fato, muito preparado. Então não tinha pergunta que eles me faziam que eu não tinha resposta na ponta da língua. E isso te fez se sentir seguro também, Exato, né? porque E te essa dá... segurança, ela transparece, ela impacta, né? E as pessoas não Ganha estão pontos. acostumadas. Se você vê o programa, você vê que... Qual que é o CAC? Então, veja bem... E você estava... E aí a Carol falou isso pra mim. seu tom. Ela falou assim, depois de 1h30, você tá 1h30 aqui, você não mudou o semblante. Como que você consegue fazer isso? Calmo, olhando no olho. Eu falei, isso chama-se preparo. Eu vim preparado. E aí contei, não tem como vocês me fazerem uma pergunta do meu negócio que eu não tenha pensado. E no tenha... final E aí os 5 fizeram Lembra oferta. no final, você negociando com ele? Então me faz uma contraproposta. Você pediu para fazer uma contraproposta? Foi. O Caíto abaixou, né, melhorou a oferta, aí o João melhorou, aí eu comecei a negociar com o João. E depois o programa não mostrou isso, mas o Semenzato ele tinha melhor oferta e ele quis furar o olho do João e melhorar a oferta de novo. O programa acabou não mostrando, mas aconteceu. E aí foi super legal. E acabei... E de lá para cá, o meu negócio cresce... Eu dobro de tamanho todos os anos. Parabéns. Até hoje, o programa, para mim, é um grande êxito. Porque, como o meu episódio... É difícil você ter alguém lá que consegue as 5 ofertas. Né? Não levando para o lado emocional. Ai, porque não sei o quê, aquela choradeira. Então fica meio... Não. Total Tecnicamente, business. total business, né? Eu recebi os 5, então toda hora eles reprisam o meu episódio. Né? Então todas as temporadas novas, eles acabam reprisando episódios antigos. E aí eu saio nisso daí. E aí chove de cliente na Advis. É uma coisa impressionante. Você tem um olhar, né? Para saber como agir, eu não sei explicar isso direito, Psicologia. a enxergar a oportunidade, Então, a psicologia, se manter é a combinação calmo. de você ter conhecimento, porque sem conhecimento de fato fica difícil. Não adianta. Conhecimento, mas eu sempre tive aquela coisa, eu vou fazer. E me preparar. Vou me preparar Saber e vou do que eu tô fazer. falando. Eu não tenho todas as ferramentas, eu não tenho... Quando eu cheguei em Londres para falar com o meu chefe, ele era chefe europeu de derivativos. Aí ele veio me fazer entrevista e falou, cara, como que um brasileiro veio parar aqui? Aí eu falei, cara, olha, vou ser bem honesto com você, também não sei. Mas assim, depois das entrevistas que eu fiz hoje, eu vou ser bem honesto, eu não sou o cara que você está procurando. Ele falou assim, como assim? Eu falei, cara, aqui todo mundo sabe de derivativos num grau. Assim, eu estudei um pouquinho em Chicago. Se eu falar para vocês que eu sei um pouquinho, na primeira pergunta que você me fizer, eu já vou passar vergonha. Eu não sei. Não tem como disfarçar, né? Eu tô muito longe do Mas que você sou sabe. bom em Não, nem outra falei, coisa olha... também, né? E aí ele falou uma frase para mim que eu guardo até hoje. Adoro frases. Né? Ele falou assim, Cássius, o que você não tem, a gente te ensina. Porque na entrevista ele falou assim para mim, cara, você é um brasileiro aqui, então, conta a sua história. Como você chegou aqui na minha frente? Aí eu contei tudo. O processo que eu não tinha dinheiro, que eu fui não sei o quê, eu fui me virando. Então, né? E aí como que eu cheguei para fazer entrevista, como que eu fui parar na frente dele. Aí ele termina falando assim, o que você não tem, a gente te ensina. O que você tem, a gente não consegue comprar. Então você vai vir trabalhar comigo. E aí, Que de fato, bacana. eles me ensinaram né, tudo que eu sei de derivativo e a minha carreira decolou. E agora né? você sabe também de derivativos. Sei bastante. E aí, então assim, mas só que o que eu percebi? Que eu sempre fui empreendedor, mesmo sendo funcionário. Então eu ia desbravando coisas. Eu fui empreendedor para ser estudante em Chicago. Eu criei recursos. São formas de você enxergar a mesma coisa. Só que aí eu falei, agora eu vou empreender para mim mesmo, né, para o negócio e tal. Então,
são coisas que foram acontecendo e hoje eu acabo, né, ajudando muitos clientes, aí dou palestra, dou mentoria, dou um monte de coisa. E são muito legais. Eu adoro o seu Instagram, fiquei presa lá um tempão, já mais de uma vez ouvindo para aplicar para minha vida, né? Porque é possível para de todo mundo, né? São conhecimentos práticos, né? Eu falo para as pessoas. O que você vai ver assistir lá nas minhas lives que eu faço toda terça-feira às 7h30 da manhã, eu vou te ensinar na prática tudo aquilo que eu apanhei muito e estudei muito para fazer. Então são conhecimentos de fato práticos. Quando eu falo para o cara assim, como que eu vou administrar a pessoa a ter autonomia, né? Vou ensinar um funcionário, eu falo, cara, então funcionário que fala assim, estou com um problema. Então temos dois, o problema e você. Né? Então assim, eu falo para o meu time lá, você pode trazer um problema, desde que você venha acompanhado de 3 alternativas de solução. Né? E qual a sua recomendação das 3? E aí a gente discute as alternativas e a sua recomendação. Eu gostei disso. Simplesmente chegar assim, estamos com um problema. Não, temos dois, você e o problema. Porque senão, se você não aprende a dar autonomia para o time, você nunca vai crescer. Né? Eu ouvi a minha mãe falando assim, você quer fazer alguma coisa bem feita? Faça você mesmo. Essa é a minha afirmação. Eu falo para minha mãe, de uma burrice, né? Eu falo assim, mãe, como que a gente vai fazer isso daí? Isso é totalmente antinegócio. Quantos braços eu preciso ter? É impossível. É impossível. E eu preciso contar com E você precisa ter a tranquilidade, de fazer, eu vou contar, eu sei que tem pessoas que vão falhar, você sabe disso. Mas você tem que estar tranquilo e falar assim, a gente vai resolver a falha quando ela acontecer. Então a gente tem que treinar os próximos a melhorarem, para que eles treinem os próximos a seguirem. Né? E aí você consegue criar um negócio de fato. Então eu falo assim, se a sua mãe te falou isso, pega essa frase e joga no lixo. Né? Aprenda a delegar. Aprenda a confiar nas pessoas. Mas eles fazem errado. Você também já fez errado. Eu já fiz errado. E você não é melhor em tudo? Às vezes uma outra pessoa é melhor do que você. Entenda que eventualmente ela vai errar e tá tudo bem, faz parte do processo. Mas me diz uma coisa que a gente quer dicas, né? Pra gente que humildes, terráqueos. Por exemplo, como que a gente faz, nunca fui boa nisso também, para se vender numa conversa, numa entrevista de emprego, para falar de salário, quando chega aquela hora, para pedir aumento? Como que a gente faz para dar valor para a gente mesmo, ficar firme ali com o chefe intimidando a gente? A maioria das vezes que eu vejo as pessoas falharem nessa pergunta de como que, né, eu queria um aumento. A pergunta é sempre feita binária. É sim ou não? Você pode me dar um aumento? A pergunta não é se você pode me dar um aumento. A pergunta assim o que eu preciso fazer? Que métricas você avaliaria para que eu cresça como profissional e você veja mais valor no que eu faço para eu chegar no salário de tanto? Você tem que chegar com um número também. Você tem que ter uma geralmente ideia. Você fala um número mais alto para talvez diminuir? Fala a verdade. Então, eu falo o que eu acho que eu valho. Meu chefe, eu nunca tive que negociar meus bônus com os meus chefes. Eles sempre falavam assim, quanto você quer ganhar? Todos os anos. Eu falo assim, paga aquilo que você acha que eu mereço. Eu confio em você. E eu sempre ganhei muito bem. Então eu falo, não é todo mundo assim, né? Mas eu falo para as pessoas, se você vê que eu acho que eu não estou chegando onde você gostaria, eu gostaria que você me explicasse o que falta para eu chegar lá. Porque aí eu vou correr atrás. Gostei, vou usar. Né? Então assim, a pergunta não é, você pode me dar um aumento? Qualquer um pode dar um aumento. A pergunta é, você merece esse aumento? Eu faço as coisas direito. Essa é sua obrigação. Eu chego no horário. É sua obrigação. Eu não falto. É sua obrigação. É verdade. Então, muitas pessoas acham que aquilo é... o valor. Eu sou honesto. Cara, se você não for honesto, manda prender. É sua eu tô fazendo tudo que você me pediu. Uai, não foi combinado na contratação? É para isso que eu te pago. Então, o aumento é por aquilo que você excede. Né? Que você fez além. No tal você está proporcionando de benefício para a empresa. Então, o que as pessoas não entendem é que elas têm que se fazerem atraentes para que o chefe dê aumento. Necessárias, especiais, precisas. Então não é, você pode me dar aumento. O que eu posso fazer para eu sair do salário que eu estou, nesse salário, o que você me recomenda, que atributos você acha que eu devo melhorar para chegar lá?
essa é uma conversa que ele vai ter que te falar o caminho. Você sabendo o caminho, se você cumprir, não tem como ele falar não. Então, boa, gostei. E você também não deixa ele com a posição de um sim ou não. Ah, não, agora não dá, estamos apertados. Não é Porque assim. ele vai contar histórias e fica aquela situação de, Pronto, putz, agora não pode. chata. Pois É isso aí. E ainda pode acabar queimando seu filme ali, porque veio aqui Sim. e não usou Então tem direito a várias técnicas, né? Eu falo oportunidade. assim, agora, o que eu vejo das pessoas? Meu chefe falava assim, ele brincava comigo, ele falava, o Cassius Black Hole, né? O buraco negro. Por quê? Porque o problema que ele jogava pra mim desaparecia. Olha, que legal. Eu sempre falo pras pessoas, você é um Eu buraco tô cheio de negro, uns boletos aqui, eu posso jogar pra você não dá uma sumidinha, né? ele some. Não significa que ele vai ser pago, mas ele some. Joga lá no buraco Né? negro, E eu falava para as pessoas, por favor. o seu chefe traz um problema. O problema volta para o seu chefe, de alguma forma. Porque Não se ele pode, volta, né? então, Você tem que ele tem que resolver. morrer em você. Tá resolvido. E aí o seu chefe fala, opa, deixa eu jogar mais problema para ele. Aí, E geralmente os chefes percebem, né? sabe? Às Então, vezes a gente fala, você não ah, precisa- eu preciso... não é puxar o saco, é você resolver. Então, quando eu fui trabalhar na Gol, na entrevista, o cara falou assim, o que você faz? Eu falei, eu desenho. O cara, como assim desenho? Eu falei, não, eu fico desenhando solução, eu resolvo o problema. Gostei. Né? Então, assim, se você resolver problema, se você for aquele cara que resolve problema, o cliente está com problema, eu vou lá e resolvo. Quem não quer ter? Paga mais, mas deixa o meu resolvedor de problemas aqui. Porque aí você tira uma responsabilidade minha para eu poder fazer outras coisas. E aí, é uma coisa do Brasil, não é do Brasil, das pessoas, fala assim, ah, mas então muita gente quer contratar alguém pior do que você para ficar ali trabalhando, para você ficar administrando, para você se sentir útil. Para que a organização ache que você é útil. É melhor. E eu falo, não, você tem que contratar gente que é melhor do que você. Vai ajudar. Mas ele vai você pegar meu também. lugar. É esse o plano. Porque se ele pegar o seu lugar, significa que você Tem que pular também. subiu. Então eu sempre procurei gente e falei assim, meu, vocês. Eu lembro quando eu cheguei na Espanha, um brasileiro, né? O chefe dos espanhóis, eu falei, cara, vocês não acham que tá errado um brasileiro, cucaracha, ser chefe de vocês? A pergunta que vocês deviam te fazer, por que ele virou nosso chefe e não foi um espanhol que virou chefe? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Então, assim, eu quero que a gente venha trabalhar comigo pensando assim, o que eu faço para pegar o lugar dele? Pra crescer. De forma honesta. É, claro, e Né? saudável, né? Então, seja o melhor que você pode ser. E aí você fazendo isso, você vai naturalmente me empurrar. Porque o Cassius foi o cara que montou o time que bombou. Tá vendo? Você não quer pegar agora Itália também? Quero. Cassius, se agora você não quer? Quero. E aí vai indo. Né? E o cara que começou lá do nada, virou chefe da Espanha, virou chefe em Londres, e eu fui virando acima. E quais são, então, as características de um bom profissional, que eu sei que você sabe falar disso muito bem, e, consequentemente, do mau profissional, aquele que você evita para sua empresa? Isso é até polêmico esse negócio, eu gosto de gente que tem a postura de dono. O que é isso? É o cara... Como é isso? Eu tô com essa postura? Não, você tá com uma postura espetacular. Obrigada, eu tô parecendo a dona disso daqui, não Tá, tô? certeza. Olha lá o Cris, ó quanta gente aqui. Agora, Obrigada, a postura de dono que eu falo é Mesmo assim, com essa xícara na mão? mesmo com essa cheia, ó, isso aí é sabedoria, né? O Yoda é sabedoria. Não à toa, não à toa. Eu falo para as pessoas assim, você tá disposta a fazer mais do que te pagam? De fato. Né? Você está disposta a fazer aquilo que... Nem que seja por um tempo, mas... Não, assim, é fazer o que é necessário, não o que é preciso. Né? Assim, então a pessoa ela está acostumada a fazer o que é necessário. Para minha função, eu tenho que fazer isso. E não passo daqui que não é passo minha daqui. alçada. Eu falo, das 6 horas cai a caneta. Né? Aquela coisa. Mas você faz o que é preciso, porque o que é preciso ele é muito mais amplo do que é necessário. Necessário é a primeira camada. E as pessoas fazem isso aqui e elas querem achar que tem, né, aquilo é o suficiente. Não é. Preciso é muito mais. Então, vou dar um exemplo. Chegamos aqui no seu estúdio. Ah, o Cris faltou. Mandar embora, né? Não, imagina. Ah, tá. Mas imagina que ele faltou. Pô, ou a faxineira não veio aqui e não limpou. O que você faz? Pego a vassoura e vou limpar, né? Essa é a atitude. Tá. Porque tem gente que fala, não veio, agora Não, isso aqui vai ficar essa sujeira o dia inteiro. Não, isso aqui não é meu papel. Eu é que não vou limpar. Então, mas quando você olha essa atitude, ela se replica num monte de coisas.
O cara que tem a postura, ele fala, não, daqui que eu vou resolver. Eu limpo, putz, o banheiro, deixa eu lá, eu pego mesmo, né, eu espreio lá, eu mesmo limpo o vaso sanitário, eu não tenho problema com isso. Cássio, precisamos de levar uma coisa na junta comercial, sei lá, um papel de motoboy. Aqui eu pego a moto, eu levo. Mas o Cássio é motoboy, o Cássio é faxineiro, o Cássio fala com o CEO, o Cássio fala com o João Apolinar, o Cássio faz o que é preciso. Então, o funcionário o bom profissional que você tem que olhar é assim, será que ele faz além daquilo que pedem? Então, eu tenho um amigo que ele faz uma sacanagem, ele deixa, sei lá, um papel no chão, quando a pessoa vem na entrevista. E ele vê se o entrevistado vem e pega e joga no lixo. É besteira. Mas aquilo mostra. Ele não tinha que fazer aquilo, mas ele pega e faz. Então você já fala, opa, esse cara quando vê uma coisa errada... Instintivo. Então, o olhar dele já é assim. No final do dia, assim, o profissional ele é uma combinação, né? A maioria das pessoas são contratadas pela parte técnica e demitidas pela parte comportamental. O profissional bom é aquele cara que tecnicamente ele tem o conhecimento, ele tem habilidades emocionais de lidar no ambiente corporativo, ele tem paciência de esperar a hora dele chegar, mas, sobretudo, ele tem a atitude de fazer mais rápido do que pedem, mais preciso do que imaginam, com mais informação do que é esperado. Então, ele entrega sempre mais. Mas era só isso. Então, era isso, mas além disso eu fiz isso. Muito obrigado. Mas ele me deu só um tapinha nas costas. Faz. Se aquilo vier de você, e você fizer consistentemente, todo mundo vai brigar para ter você no time. Nunca vai faltar oportunidade. Aí eu lembro, eu tinha um amigo que uma vez ele foi fazer, e ele falava assim, pô, não deu certo, ele estudou comigo lá em Chicago, tá? Ele falou, cara, não deu certo. Aí eu sempre olhava para aquilo e falei, cara, e tinha vários sinais, né? Mas uma vez ele falou, porra, eu estava lá, meu chefe falou assim, você pode tirar um xerox, né, tirar um xerox de um documento para mim? E ele falou assim, cara, eu não estudei em Chicago para ficar tirando xerox. Falei, tá aí. Você quer saber por que você não progride? Mas isso se reflete em várias outras coisas. Eu estava na Bear Stearns uma vez e meu chefe falou assim, Cássio, fica lá na fila do passaporte. Quando tiver 3 pessoas na sua frente, você me liga, eu desço correndo para ir lá. Falei, ok. Fico. Fui lá e fiquei. Confirme na fila. Aquele era o trabalho naquele momento. Eu fiz. E aquela história de você tem que ter amor pelo que você faz, fazer com prazer, e aí você nunca trabalhará, isso daí é ladainha ou tem um fundinho de razão? Não, eu acho que tem um fundo de razão. Um fundo. Porque assim, se você... eu não encaro o trabalho como sofrimento. Como sofrimento. E as pessoas foram colocadas... como um trabalho sendo um sofrimento. Para mim não é. Eu adoro trabalhar. Minha mulher fala assim, mas como assim de domingo? É porque você encara como trabalho. Isso que eu encaro como um sonho que eu estou realizando. Me interessa, né? Você fala assim, para você ter esse sonho, você está disposto a fazer o quê? O que for necessário. Então aquilo para mim não dói. Então assim, você gostar do que você faz, te dói menos fazer. Né? Então, assim, você fala, putz, eu não gosto de sociologia. Aí você vai estudar sociologia, parece que a primeira linha você já fala, toca telefone para eu poder sair daqui, né? Deixa eu ligar a TV. Porque você quer achar as desculpas para não fazer aquilo que ninguém gosta de fazer, aquilo que não gosta de fazer. Então, se você gostar do que faz, ele te ajuda a você chegar onde quer, menos dolorido. Não que não vai ser dolorido, vai. Mas é esforço, menos dolorido. Né? Então, assim, eu acho que se você fizer o que você gosta, você está, talvez, com mais probabilidade... de ter aquele perfil que a gente falou. Agora, se você não tiver a atitude certa, mesmo gostando do que faz, não vai chegar onde você quer chegar. Então, assim, gostar, acho que é uma das condições necessárias, mas não são suficientes. Tem toda a razão. Eu queria que você avaliasse para mim uma situação que eu tenho visto recentemente, fiquei curiosa, pensando... Talvez seja até estranho o tema, mas eu vi que na Espanha e também na França, né, moradores locais começaram a fazer um movimento de xingar,
turistas, espirrar, spray, falar, saiam daqui, vocês estão prejudicando o nosso país. O que você acha? Como você avalia isso? Tem alguns países que será, ou locais, cidades, que investem tanto no perfil para o turismo, que esquecem os nativos e acaba ficando ruim de morar nesse lugar? Como você vê esse movimento? Então, eu morei 14 anos, né, na Europa, e a Europa é muito regionalista. Né? A Espanha, os espanhóis, dentro da Espanha tem os catalães, tem os bascos, eles são muito regionais. O que acontece? Existe uma desigualdade social muito grande, né? Então tem muita gente que atravessa lá o mar Mediterrâneo, vem da África, tal, né? Naqueles barcos, tal. Tentar a vida. Vai tentar e começa a trabalhar na França, na Espanha, né? Na Alemanha, vão para esses lugares. Acontece o seguinte, eu sempre falo para as pessoas, eu vejo essas manifestações aí, porque estão tirando os nossos trabalhos. Você quer trabalhar no que ele quer fazer? Você quer ser empregado doméstico? Não, eu não quero. Ele não tem problema de ser. Lavar 500 pratos. Então, assim... Para ganhar um pouquinho. Estão tirando? Ué, estão tirando porque você não quer fazer aquilo. Então, e se você for melhor, será que vai tirar? Então, eu sou meio polêmico, eu falo assim, fica sem trabalho quem não quer trabalhar. Dá uma dica aí para quem tá com preguiça, quem tá sem emprego, aquela câmera ali, ó. Vai. Você quer sair do zero, tá sem dinheiro, tá sem oportunidade. Vou falar assim, assiste um YouTube de um cara chamado Rick Chester. Tô anotando também que eu não sou bobo, hein? Esse cara vendia água na rua. Ele vai te explicar como ele pega uma água de R$1, vira 2, daquilo vira 4, vira 8. Hoje ele é palestrante da palestra em Harvard. Começou vendendo água. Então, eu não sei fazer nada. Vai vender água no Farol. Mas eu não tenho R$1. Procura lá na minha empresa, eu te dou esse R$1, eu te compro a aguinha para você começar. Ou pede para alguém, duvido que R$1 não te ajude. Então, quem quer, faz. Esses dias eu vi uma menina no Instagram, ela estava sendo entrevistada. Você faz o quê? Vende brigadeiro. Começou a falar, quantos anos você tem? 15. Por que você trabalha? Porque eu queria ter meu dinheiro e tal. Quanto você vende? Ela começou a falar. Bem, ela já tinha comprado o celular dela, ela já ajudava dentro de casa, mas alguém te obriga a fazer? Não, eu faço porque eu quero. Eu tenho um dever também de ajudar na minha casa. Não consigo ficar lá sentada vendo 15 TV, anos. me mexer, tentar algo. Quanto custa um brigadeiro? Custa tanto, eu vendo por tanto, então sobra tanto. Aí você começa a olhar assim. Aí você fala, mas eu não tenho oportunidade. Numa pequena proporção ela já está administrando. A pergunta é, você faz o que você quer fazer, o que é necessário para te tirar dessa posição e ir para outra? Levantar e agir, se mexer. Exatamente. Né? Suar. Ninguém quer. O cara que vem, chega a oportunidade e fala, você quer aqui R$30.000 para me dar oi? Um emprego que você trabalha 3 horas por dia. Boa sorte. Você achar esse cara... Vamos cair na real. Né? Vamos cair na real. Né? Você tem que ir atrás. Você tem que criar. A oportunidade. Né? Você tem que criar as oportunidades. Né? Então eu vejo essas pessoas que... Por que é de 15 anos? Ela vai lá e fala, não, eu sou simpática e tal, eu vendo, vou vendendo. E foi juntando dinheiro. Ganha, sei lá, R$6.000 com 15 anos. E nessas, colocando a cara também na rua, às vezes cruza alguém que fala, opa, vem cá, gostei de você. Exatamente. E em casa isso não vai Então vai falar acontecer. assim, quem que ensinou aquilo para ela? Você entendeu? Então, um negocinho. Ela foi lá, ela não vem com alguém de tiracolo, fala isso agora para esse cliente, fala aquilo. Eu peguei muitos anos trem. Né? E no trem era divertido, porque o pessoal vendia tudo no trem. Eu falo trem, não é metrô, hein, gente? Às trem, vezes vende até uma dancinha. CPTM, Zona Leste, porque Mogi era o ponto final da Zona Leste. Putz, os caras, né, se aprendiam os jargões, a mulher bonita não paga, mas também não leva. E aí você percebe que assim, o que as pessoas querem é alguém que as faça rir, né, que tenha empatia e brinque, e que saiba levar. E aí eu lembro que o trem, para mim, foi uma aula de como vender e de como não vender. Então, você observava. Você observa, né? Outra coisa que eu vejo nas pessoas, ninguém tem paciência de escutar. As pessoas escutam com a intenção de responder e não de processar. Então, assim, às vezes você está numa reunião, você quer ser o primeiro a falar. Não, deixa todo mundo falar. Ouve. Você primeiro vai saber o que todo mundo falou. Você vai ter ganhado mais informação para processar uma resposta, para mostrar.
já sabendo da posição de cada um. Então seja o último a falar. Controla essa ansiedade. Né? Controla a ansiedade. Então a pessoa fica com aquela... ela quer hoje falar. Eu então, já pensei no que eu vou falar. Eu muitas vezes vou discutir, às vezes, no meu time, eu começo a falar, a pessoa me interrompe. Eu falei, você quer falar? Pode falar. É. Aí a pessoa, já terminou? Já. Aí eu vou falar, ela interrompe. Você não terminou ainda, pode falar. Meu pai falava, se você não sabe escutar, você nunca vai processar a informação. É tão bonito saber escutar, né? Então você escutar, mas escutar assim, tira a forma, porque às vezes a gente vem e fala de um formato mais bravo, mais não sei o quê, tira a forma. Qual é o conteúdo que ela está me falando que eu tenho que aprender? O que ela está me falando ali que se eu fizer aquilo, vai fazer diferença? Não, a pessoa fica no... Ai, mas ele falou comigo desse jeito. Já julgando, mas a cabeça já o conteúdo louca, estava errado? Não, mas né? Então, o jeito que falou. Então você está dando valor para aquilo que não tem valor. Você está dando valor, em vez de você olhar para aquilo e aprender o que ele me falou que pode me ajudar a crescer ou me ajudar a melhorar, você está focado se ele falou no tom A ou no tom B, ou se ele falou gesticulando ou não. Né? Você não deu valor para o conteúdo, você deu valor para a forma. Então, mostra para mim o quão raso você é. Você não olha para o conteúdo. Ai, já pensou alguém falar isso? Acabei de perceber o quão raso você é. Não. É pior que um xingamento. Antes da gente encerrar, porque o nosso tempo voa, não é possível, ainda não fiz nem 5 das 15 perguntas que eu queria fazer, mas enfim, eu gosto da história da Ayrton Senna com relação à chuva. Conta para nossa audiência, porque isso são coisas que a gente pode melhorar na gente, né? Nos nossos pontos fracos. Essa história do Ayrton Senna, né, desde que ele morreu, eu nunca mais assisti um grande prêmio de Fórmula 1. Um monte de gente fala isso. Né? E ele, para mim, foi talvez dos brasileiros mais impressionantes que eu já vi. Né? Ele era humilde, ele era bem de vida, mas ele era um cara com uma determinação. Discreto, né? Discreto, né? Mas um cara com uma determinação e uma vontade de fazer as coisas de forma ética e de crescer. E essa história da chuva é super legal, porque ele era muito competitivo. Né? E num determinado grande prêmio, não na Fórmula 1, muito antes, quando ele ainda andava de kart, ele derrapou, porque a pista estava molhada, e ele derrapou na pista e saiu com o carro. Aquilo deixou ele tão frustrado que ele falou assim, nunca mais o tempo, né, as condições climáticas vão poder afetar a minha forma de dirigir. E aí, o que ele fez? Ele, toda vez que começava a chover, ele corria para o kartódromo e ia correr sozinho na chuva. E aquilo foi dando uma habilidade para ele, porque a chuva, né, você fica você tem que estar mais cuidado, tal, o carro sai de diversas formas. Aquela derrapada dele fez com que ele fosse assim, eu nunca mais vou perder por conta, eu posso perder por qualquer razão. Porque choveu e eu não soube lidar com o carro numa condição não tão boa, isso não vai mais acontecer. E aí ele ia no autódromo, treinava com chuva. Começava a chover, ele corria para o autódromo. E é chato enfrentar o seu ponto fraco, né? Você fala, não, nisso eu não sou bom, na chuva eu não... É isso daí. Eu não sou bom nisso? Então é isso que eu vou melhorar. E aí ele fez, tanto que hoje o Ayrton Senna é conhecido talvez como o melhor piloto. Ninguém ganhava do Ayrton na chuva. Ninguém. Né? Então, mostra... Mas por quê? Ele era o gênio da lâmpada? Ele era genial. Uhum. Mas, né, a derrapagem dele, ele falou, opa, acendeu uma luz e falou, tem algo aqui que eu tenho que melhorar muito. Não quero então, mais me dar mal. Eu vou treinar nisso. Isso. Uhum. É dolorido. É treinável, né? É treinável, mas, pô, ir lá com chuva, com frio, com... Né? E não é gostoso. Todo mundo quer ficar, não vou entrar lá, é mais desconfortável. Então ele pulava no desconforto dele e falava assim, é isso que eu vou melhorar. Porque esse desconforto aqui vai me levar para um conforto muito Então, se eu consigo melhor, dirigir em condições climáticas horrorosas, com sol e pista boa, né? Vou deitar. E de fato, ele foi o melhor piloto, acho, de todos os tempos, mas não era à toa. Ele fazia o que era preciso. Né? Ele olhava para um ponto fraco e falava assim, é isso que eu tenho que aprender. Eu não sei entrevistar, eu não sei falar. Começa falando. Né? Eu brinco lá em Londres, tem uma coisa assim, vai na Praça da Sé e começa a falar, sobe lá num coisa e fala. Vou passar vergonha.
Você precisa primeiro Se passar expor, esse medo, se enfrentar. expor, enfrentar, para depois você criar essa dinâmica, né? Porque aí fica fácil. Você, talvez quando você foi fazer a sua primeira entrevista, não tem como a pessoa falar assim, não senti nem um friozinho na barriga, a hora que a câmera estava aqui. É impossível, a gente é assim. Agora, você enfrentou o medo, você foi melhorando. Eu tenho certeza que a Adriana de hoje não é a Adriana de 10 anos atrás. Falei assim, nossa, eu cresci muito como profissional. Por quê? Fui fazendo. Prática, experiência. Mas em algum momento, você deu o passo mais importante. Enfrentou. Enfrentou e começou. Deu a Né? cara. Então é isso que as pessoas muitas vezes não Ficam conseguem. protelando e adiando. Antes da gente encerrar, nossa, quero que você volte aqui para a gente ter um segundo papo. Só queria a sua opinião por cima, assim, inteligência artificial aliada, pode ser, ou ameaça? Depende como você encara a sua vida. Eu olho aquilo como uma oportunidade tremenda, né? Se você imagina que o seu papel é fazer trabalho braçal ou de pouco valor agregado, a inteligência artificial é um problema para você. Se você entende que a inteligência artificial ela pode vir para melhorar aquilo que você faz de uma forma mais rápida, mais eficiente, com melhor qualidade, mas é você que está como se fosse um regente de uma orquestra. A inteligência artificial é como se fosse uma orquestra. Se você for o regente que sabe fazer as perguntas certas, você vai ter respostas incríveis, você vai parecer muito mais inteligente do que de fato você é. Né? Então, eu olho para a inteligência artificial e falo assim, o que esses caras fizeram, eu brinco, né, com os meus amigos, falo assim, nasceu a Skynet, né, do Exterminador do Futuro, quando, né, a OpenAI lançou o ChatGPT. Porque aquilo de fato é tão impressionante o que aquilo faz e o que aquilo vem gerando, ajudando as pessoas a fazer. Então, eu vejo aquilo como uma oportunidade. Agora, vai ter mudanças, porque a vida faz parte, a vida é feita de mudanças. Tem que se readaptar. Então, tem certos trabalhos que a inteligência artificial ela vai substituir. A pergunta é, mas eu fiz isso. Então, a sua oportunidade de você buscar coisas novas, de fazer coisas mais complexas. Porque o que você ganha, isso a minha experiência de vida me ensinou, é proporcional à complexidade dos problemas que você resolve. Então, se você resolve um problema pouco complexo, você vai ganhar pouquinho. Então, o que a inteligência artificial vai fazer, ela vai tirar aquele trabalho que era muito pouco complexo. Né? E vai deixar você, de fato, usar o cérebro para fazer coisas mais interessantes. Agora, se você... Potencializar. Eu vejo aquilo, para mim, eu já uso a inteligência artificial, tanto na contabilidade... Ela trabalha para você. Ela trabalha para mim. Esse é o negócio. As pessoas acham que ela vai trabalhar no seu lugar. Se você tem essa mentalidade, provavelmente ela vai. E eu olho para aquilo e falo assim, nossa, agora eu vou fazer isso daqui. Eu tenho uma secretária, eu tenho uma gerente de marca que eu não tinha antes. Eu não podia pagar. Eu falo para os meus clientes lá os pequenos, falo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você tem uma coisa chamada ChatGPT, você vai lá, é grátis. Fala assim, já como se fosse o gerente de marketing me gera conteúdo. Ele gera. Você não precisa pagar, cara. Então, assim, tem soluções. Ela pode criar um grupo de funcionários para você que antes você sozinho não teria condição, agora você tem um exército de gente ajudando. Uma bela ajuda. Então, assim, eu vejo uma excelente oportunidade. Boa. Se você entender que aquilo é um meio, não um fim. Né? Ela vai te ajudar, uma ferramenta a mais. É uma ferramenta a seu favor. E quando não for, encosta. Quando não for, encosta. Ali. E também, se você tivesse uma bolada de dinheiro hoje, você, por curiosidade, investiria, o que você acha que está bom atualmente? Você é da turma dos bitcoins, curte ouro, imóvel, deixa no banco? Então, eu venho do mercado, do mercado financeiro. Meus amigos sempre falam, eles gostam de imóveis, eles gostam de... Eu não gosto de criptomoeda. Não gosto. Parte porque eu também nunca parei para estudar aquilo de fato. E assim, eu tenho dificuldade de investir em algo que eu não entenda. Então eu nunca sentei e falei assim, deixa eu entender de fato isso daqui. Né? Aquilo me parece assim muito, ainda hoje, me parece muito hype, muito pouco palpável. Né? Então eu gosto de ativos que têm algum tipo de lastro. Né? Imóveis é um mercado bacana, mas eu olho mais do ponto de vista financeiro, através de fundos imobiliários, não de ficar comprando imóvel, porque eu acho que você empata um capital muito alto.
né? Para quem é do mercado financeiro, você pode fazer outras coisas com o capital. Mas para a maioria das pessoas, o imóvel seria uma das grandes possibilidades. Mas eu fico sempre olhando oportunidades de investimento, né? Tanto de mais financeiro, ações, eu gosto de ações, mas às vezes eu olho o negócio, eu invisto em negócios. Né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas eu gosto muito do mercado de ações. Sempre gostei. Legal, bom saber. Bom, tô super feliz com a nossa conversa. A gente ficou todo mundo aqui no estúdio em silêncio. O pessoal do Switcher que fica no ponto também. Nossa, que interessante. Está todo mundo curtindo aqui, porque são dicas valiosas. Fala pra gente qual o caminho, para quem está nos acompanhando, do seu Instagram, de fazer contato para quem sabe acompanhar uma palestra sua ou receber uma mentoria. Claro, vamos lá. Meu Instagram é Cássius Leal. Eu tenho também o Instagram da Advis Contabilidade, que é outro Instagram que a gente usa. Lá vocês vão ter meu contato, depois eu posso, a hora que você entrar pelo Instagram ou pelo tanto da Advis quanto o meu, é só mandar um direct. Pode lá mandar direct, a gente fala de palestra vendo, desde gestão de negócios, fazer uma palestra motivacional, porque eu conto um pouquinho da minha história. Eu fiz uma palestra e ela inspira. Que é legal, que ela chamava O que um tubarão, um banco de rodoviária e um caqui tem em comum. E um caqui? O do caqui você não falou pra gente. O caqui é porque eu nasci em Mogi das Cruzes, fui crescido lá. E Mogi é a terra do caqui. Tá então, bom. Então eu junto isso agora daí, né? Fechou. O tubarão veio do Shark Tank, do rodoviário aqui onde eu passei lá em Chicago. Só que eu conto uma história. Então tem muita coisa bacana. Se vocês precisarem de contabilidade, a Advis Contabilidade pode ajudar em vários sentidos aí, na parte financeira, contábil. Então tem várias oportunidades. E entre em contato comigo pelo Instagram, que aí a gente pode dar palestra, mentoria, o que for. E você está começando a bombar o seu Instagram aos poucos, né? Nunca foi muito de redes sociais, pelo jeito, mas agora está entendendo também que é um canal valiosíssimo de comunicação. Ele é meu ponto fraco, eu sempre fugi, tá aí falar agora... Tá encarando e está indo bem, tá aqui conversando com o nosso público. Tô tentando, né? A gente vai... querido, viu? Eu sei disso. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E obrigado. Quem sabe, vou falar também para você vir aqui dar uma palestra pra gente trabalhar com otimizar o nosso tempo, o nosso serviço, e a gente tem a nossa equipe que entra em contato também com os assinantes da Revista Oeste, né? Seria um prazer aí. Aprender a falar tem muita melhor, coisa para falar, né? Tem. Porque às vezes a gente acha que sabe, ou já tem uma ideia do que pode ser feito, mas aí quando você escuta alguém falar, faz assim, às vezes é simples, às vezes é uma frase que a pessoa falou, já valeu. Né? Você fala, ela te ajudou a conectar pontos que estavam lá na cabeça, assim, flutuando, né? Então, esse é o papel, né? De você ajudar as pessoas a conectar e construir pontes, né? Eu senti isso no seu Instagram, para você ter ideia, né? Porque você posta bastante vídeo falando, é legal, você se comunica bem, fala muito bem, encara bem o vídeo. Já pode vir trabalhar aqui, viu? Apresentar com a gente algum programa. Isso é para expert, o meu negócio é outro. Aí é a humildade, eu falo. Obrigada, viu, Cássio? Sucesso cada vez mais e volte mesmo, viu? Sempre que vocês quiserem, será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, foi um prazer nosso, viu? A gente que agradece a presença. Tudo de bom. E obrigada a você também por participar aqui dessa conversa, que você sabe que eu vou sempre esperar você por aqui nessa mesa para participar dos nossos papos. Até a próxima edição. Fique firme, fique bem.